Salve Maria. Na instrução de hoje, vamos ver como se organiza, como se estrutura uma congregação mariana. Então, o primeiro ponto a tratarmos é o da constituição e filiação de uma congregação mariana. Então, sendo as congregações marianas do Brasil uma associação pública de fiéis de âmbito nacional, erigidas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cada núcleo local, ou seja, cada congregação mariana particular, somente pode ser constituída com o consentimento por escrito do bispo diocesano. Então, precisa haver uma carta de aprovação pelo bispo do local, ou ele mesmo, ou um delegado que ele venha a designar. Esse delegado pode ser, por exemplo, o vigário-geral da diocese, pode ser o assistente eclesiástico da federação diocesana, se houver, mas é necessário esse instrumento escrito, que indique o consentimento do ordinário local, do bispo. E como que surge uma nova congregação mariana? Bom, basicamente, é necessário que exista um grupo inicial de católicos que desejam se associar para aqueles fins próprios da congregação mariana. E, evidentemente, é necessário que eles sejam cientes das obrigações que daí decorrem, e também é necessário que eles sejam assistidos por um sacerdote católico, que guiará esse início do grupo, que futuramente virá a ser uma congregação mariana. Bom, a partir do momento que é autorizada pelo bispo a constituição da nova congregação mariana, ela é obrigada a se filiar à sua respectiva federação diocesana. Só a título de exemplo, aqui, por exemplo, no nosso caso, aqui em Curitiba existe a Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese de Curitiba. Então, toda nova congregação mariana que surja no território da Arquidiocese de Curitiba precisa, necessário, obrigatório, se filiar a essa federação. Em algumas dioceses, pode ocorrer de ainda não existir uma federação mariana. Então, nesses casos, o que a congregação nova faz? Ela se inscreve diretamente, a título provisório, diretamente na Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil, que tem a sua sede no Rio de Janeiro. E, nesse caso, ela se inscreve na Confederação Nacional como uma congregação isolada, pelo fato de que na diocese dela ainda não existe uma federação. Bom, a partir do momento que o pedido de filiação e de inscrição é aceito na federação local, ou diretamente na confederação, a partir desse momento, a nova congregação mariana torna-se uma verdadeira congregação mariana de pleno direito, integrante das congregações marianas do Brasil. Então, esse é o processo normal para a constituição de uma congregação mariana. Agora vamos ver um pouco sobre as características das congregações marianas. Bom, primeira coisa importante, geralmente as congregações marianas estão vinculadas a uma paróquia. Mas a regra de vida das congregações marianas, a regra prevê que isso não é obrigatório. Então, uma congregação mariana ela pode existir sem vínculo, inclusive a uma instituição eclesiástica. Por exemplo, congregações marianas para militares. Esse é um exemplo. Ou até mesmo independente de vínculo a qualquer instituição. Isso também está previsto na regra. Então, na prática, nós podemos ter as tradicionais congregações nas paróquias, como é muito comum no Brasil durante muito tempo. Nas paróquias, elas funcionam ao lado de outros movimentos, de outras associações, normais aí numa paróquia hoje em dia. Mas também uma congregação mariana pode existir, atuar numa universidade, por exemplo, num colégio, numa instituição militar, etc. Então, há uma certa flexibilidade de local, de instituição em que a congregação mariana pode estar vinculada. Tá? A regra de vida, ela recomenda uma especial atenção aos jovens. Tá? Então, ela recomenda que cada congregação mariana tenha uma sessão própria para os jovens, que sejam realizadas atividades próprias para eles, mas que também eles participem de algumas atividades comuns
e que também sejam encaminhados, né, pouco a pouco, para que no devido tempo eles participem da sessão de adultos. Então há uma preocupação também da regra nesse sentido, de um cuidado, uma atenção especial para os jovens. E algo muito tradicional, né, que se mantém atualmente, é que no próprio ato de constituição e de filiação, cada congregação mariana recebe um título a gente chama primário, que deve ser sempre, obrigatoriamente, uma invocação, um mistério ou nome de festa litúrgica de Nossa Senhora. E também a congregação mariana pode, geralmente recebe também um título secundário, um padroeiro secundário, né, que é um santo canonizado. E também nesse próprio ato, né, de constituição, além do título dela, também o bispo local ele define a característica geral de funcionamento daquela congregação mariana. Então, por exemplo, vai ser paroquial, vai ser colegial, para profissionais, etc. Então, a título de exemplo, novamente, né, a nossa, por exemplo, ela foi constituída com o título de Imaculada Conceição de Nossa Senhora, né, um título primário, que, como eu disse, tem que ser um título de Nossa Senhora, e como padroeiro secundário, São José. Né, a capela ali em que ela funciona é a Capela de São José. E ela foi designada para uma capela específica, né? Então, esse é o de praxe. Então, quando o bispo constitui uma congregação mariana, ele define o título dela, define aonde que ela vai funcionar ou alguma característica especial que ela venha a ter. Então, até aqui nós vimos, né, como se dá a constituição de uma congregação mariana e quais as suas características, né? Agora vamos ver quem pode fazer parte de uma congregação mariana. Bom, a regra de vida, ela indica 5 condições essenciais para um sujeito ser admitido como congregado mariano. Então, vamos ver essas 5 que estão lá explícitas na regra de vida. Primeira condição, o sujeito tem que ser batizado, tem que ter concluído a catequese básica, já podendo comungar. Não pode ter abjurado a fé católica, nem abandonado a comunhão da igreja, né, a comunhão eclesial, ou estar sob excomunhão. Então, esse aqui é o requisito básico, né? Então, basicamente, tem que ser católico, já deve poder já receber a Sagrada Comunhão, não pode ser excomungado, nem ter abandonado a igreja, né? Essa é a primeira condição básica. A segunda, ser de costumes irrepreensíveis e ter as condições requeridas pela congregação mariana que pretende. Idade, estados de vida, profissão, etc. E também ter a intenção de cumprir as regras. Então, veja, aqui já se exige, né, uma certa vida cristã, né? A intenção reta de cumprir a regra de vida da congregação mariana e também a regra prevê ali ter as condições requeridas pela congregação que ele pretende. Isso aqui não ocorre tanto, né, nas congregações em nível paroquial, né, que basicamente elas funcionam com os próprios membros da paróquia, né? Mas existem, né, algumas congregações marianas que são que são dirigidas, né, a um grupo específico de fiéis, né? Por exemplo, uma congregação mariana que funciona num colégio. Então, obviamente que para ser membro daquela congregação tem que ser aluno do colégio, tem que ser professor do colégio, enfim. Uma congregação mariana de militares vai exigir que seja militar, né? E assim por diante. Então, tem que ter também esse cuidado assim das condições requeridas para cada congregação mariana em particular. Então, tem algumas especificidades, né? Às vezes, nas paróquias, nas congregações marianas paroquiais, aí já não há tantas essas restrições, né? Terceiro aspecto, terceiro elemento necessário para ser membro de uma congregação mariana: ter equilíbrio psicológico, maturidade compatível com a idade, capacidade de trabalhar em equipe e assumir responsabilidades. Então, aqui é um critério, né, uma condição, melhor dizendo, uma condição meio geral, assim, de qualidades humanas, né, necessárias para se trabalhar em grupo, para participar de um grupo, né? Em quarto lugar, ter uma especial devoção a Nossa Senhora, amor e docilidade à igreja, bom testemunho de vida, tanto individual como familiar, e frequência à confissão e à comunhão.
Então, isso está previsto lá na regra de vida. Então, já o sujeito que pretende ser congregado mariano tem que ter já essa especial devoção à Nossa Senhora, tem que ter essa docilidade, essa obediência à Santa Igreja, tem que dar um bom testemunho de vida, né? Não ser motivo de escândalo público, por exemplo, e tem que frequentar os sacramentos, né? Sobretudo a confissão e a comunhão. E a quinta condição é uma disposição de se dedicar ao trabalho próprio da congregação mariana. E o que é esse trabalho próprio? Bom, cada congregação mariana tem as suas peculiaridades, né, no âmbito de ação apostólica, né? Então, no seu apostolado, né? Então, tem congregações que às vezes vão fazer visita a doentes, vão ajudar na liturgia, vão ajudar no catecismo, vão promover cursos de formação, enfim, vão fazer obras de caridade. Aí tem um âmbito imenso aí de ação, né? E geralmente cada congregação organiza essas ações de apostolado da melhor forma, inclusive considerando a índole, né, as condições dos seus membros. Agora, o importante é que se o sujeito está entrando, né, ou pretende entrar naquela congregação mariana, ele tem que ter, no mínimo, né, essa boa disposição de se dedicar ao trabalho necessário, né? E para quem é congregado, sabe que o dia a dia, assim, para a manutenção de uma congregação mariana, exige um trabalho, né? Então é necessário preparar aulas lá para a formação dos aspirantes, dos candidatos, é necessário preparar retiro, organizar recolhimento, procissões, festas, preparar, às vezes, acólito, coroinha, preparar as cerimônias, participar de reuniões, reuniões de formação, enfim, tudo isso, né, gera um certo trabalho e é necessário do sujeito que pretende ser congregado que tenha essa disposição de, pelo menos, auxiliar, né, a diretoria, por exemplo, no desenvolvimento desses trabalhos. Agora, uma coisa que eu destaco aqui é que vejam que na regra de vida, né, não há uma limitação ali direta à questão da idade, né? Algumas orientações mais antigas, né, lá na época das regras comuns, indicavam a idade ali dos 15 anos, aproximadamente, para se fazer a consagração definitiva, com exceção daquelas congregações marianas que funcionavam em colégios, onde a admissão ocorria mais cedo. Atualmente, né, como eu estou mostrando aqui, na regra de vida não está claramente mencionado essa questão da idade. Eu já vi a orientação em nível de federação, de se aguardar, por exemplo, se aguardar o jovem receber o sacramento da confirmação, né, da crisma, mas aproximadamente ali aquela idade, o que ordinariamente hoje, né, acaba não ocorrendo, né, no Brasil, senão ali por volta entre 12 e 15 anos, mas, na regra, não há uma indicação precisa sobre isso. Então, o que eu posso dizer aqui é que cabe aí um certo bom senso, avaliação também sobre o grau de maturidade dos candidatos e, sobretudo, a prudência aí de governo do sacerdote que dirige a congregação mariana, né, do assistente eclesiástico. E como que o sujeito se torna, de fato, né, um congregado mariano? Trata-se aqui de um processo gradativo, tá, que envolve algumas etapas. Então, a regra prevê lá a etapa de ouvinte. O ouvinte é o quê? É o sujeito que participa de algumas atividades da congregação mariana, ou porque foi convidado, ou espontaneamente, sem compromisso algum, e ele passa assim, a conhecer a sua vida e trabalhos. Então, às vezes, lá um amigo, um familiar que surgiu algum interesse nele de conhecer, de participar da congregação mariana, então ele pode ir, junto com algum congregado, por exemplo, participar de uma reunião, assistir a alguma formação, enfim, para ter esse primeiro contato com a congregação mariana. Então, esse aqui é o nível de ouvinte, que nós chamamos. Depois, nós temos a etapa de aspirante. O que é o aspirante? É o sujeito, lá, o ouvinte, por exemplo, que decidiu solicitar formalmente o ingresso na congregação mariana. Então, o sujeito foi lá, gostou, e pediu formalmente, né, fez uma cartinha lá para o padre, para o assistente eclesiástico, pedindo para ser membro daquela congregação mariana. E aqui ele começa a participar, então, de atividades de formação e preparação com o instrutor da congregação mariana. Tá? Então, toda a congregação mariana tem que ter lá um instrutor, que é aquele responsável pela formação desses novos congregados, né? Os novos membros.
E o aspirante ele já passa a usar também um sinal próprio, que é a fita azul estreita, com a medalha pequena. Então tem uma cerimônia muito breve, muito sucinta, que acontece já na igreja para o sujeito ser admitido na congregação mariana como aspirante. Como aspirante. Ainda não é congregado mariano, mas é aspirante. Ele já está começando essa etapa de formação para se chegar lá na consagração definitiva. Então, nós temos a etapa de ouvinte, a etapa de aspirante e depois a etapa de candidato. O que é o candidato? Então, o candidato é aquele aspirante que faz agora uma consagração que nós chamamos temporária a Nossa Senhora, conforme o ritual das congregações marianas. Tudo isso aqui está previsto lá no ritual das congregações marianas do Brasil. Nós vamos ter uma instrução aí futuramente específica sobre o ritual. Tá? E o candidato aqui, ele assume publicamente, né, juntamente ali com a consagração temporária à Nossa Senhora, ele também assume publicamente o compromisso de entrar na congregação mariana. E dele passa a usar também uma insígnia própria, que é a fita azul média, com a medalha pequena também. Ele já participa, então, das atividades normais da congregação, mas ainda segue algumas atividades de formação junto com o instrutor da congregação. Então, temos o ouvinte, o aspirante, o candidato, e, por fim, nós temos o congregado mariano, ou também dito simplesmente consagrado. É o congregado mariano propriamente dito, né? Quem que é? É aquele que emite publicamente, durante a Santa Missa, preferencialmente numa festa de Nossa Senhora, ele emite publicamente a sua consagração definitiva a Nossa Senhora. Então, a gente fala consagrado, não é o voto religioso, né? Não é o ingresso na vida religiosa, não é isso, né? Continua sendo leigo, né? É consagrado a Nossa Senhora. Então, ele faz publicamente durante a missa a consagração definitiva a Nossa Senhora, conforme o nosso ritual, recebe o diploma de congregado mariano e recebe as demais insígnias, né? Que inclusive nós já vimos em instruções anteriores, que é a fita azul larga, né? Com a medalha grande, o distintivo, recebe o manual também, e a partir dali ele participa plenamente da vida da congregação mariana. Então é um congregado aí de pleno direito. Quanto tempo é necessário para cada uma dessas etapas? Aspirante, candidato, tal. Então não há um prazo definido na regra. Então isso aqui vai depender do grau de formação de cada candidato. Inclusive, ele deve ser observado, né, nesses períodos aí, está participando, não está, qual o grau de adesão às atividades da congregação, né? Então, conforme tudo isso, pode ser um prazo maior, pode ser um prazo menor, mas é conveniente que se respeitem essas etapas como um processo importante para justamente se avaliar, né, o comprometimento do sujeito com a vida espiritual e as atividades da congregação mariana. Então, diferente de outros grupos aí que existem atualmente na igreja, né? A congregação mariana é uma coisa estável, né? Uma associação pública de fiéis e que exige, né, dos seus membros uma participação ativa, né? Um entusiasmo assim, nas atividades, né? Um auxílio mútuo, exige o cumprimento de determinados deveres, né? Determinados atos de piedade. Então, tudo isso tem que ser avaliado assim, nesses meses aí que antecedem, né, que são a preparação para o sujeito vir a fazer a consagração definitiva a Nossa Senhora. Bom, a regra de vida, ela ainda menciona a categoria de congregados eméritos. Então, o que são os congregados eméritos? Então, são aqueles congregados marianos que já não conseguem participar das atividades normais da congregação mariana. Então, quem que entra aqui nesse caso, né? Aqueles que vieram a fazer, por exemplo, profissão religiosa, né? Que se tornaram religiosos, ou que foram ordenados, né? Receberam ordens sacras, foram ordenados diáconos ou padres, ou por questão de idade, ou por questão de saúde, ou por algum motivo relevante, né? Já não conseguem participar ativamente de todos os atos, lá das reuniões, dos retiros, das atividades de formação, etc. Então, eles seguem sendo membros, participam dos bens espirituais da congregação, mas daí usam uma insígnia própria, que é a fita azul larga, com umas pequenas faixas ali douradas e prateadas.
Então, eles se tornam congregados eméritos. E ainda o caso do congregado que se transfere para uma outra congregação mariana. Então, nesse caso, não precisa ele passar por pela cerimônia, novamente, de admissão como congregado mariano. Então, como a congregação mariana é uma associação de âmbito nacional, basta ele apresentar uma carta de transferência e, uma vez aprovado pela nova congregação mariana, ele recebe da nova congregação um documento de admissão e está tudo resolvido. Tá? Uma coisa que é importante destacar também é que o pedido de admissão para um novo congregado envolve um parecer favorável do instrutor da congregação mariana, né? Como a gente falou, o instrutor ele é membro da diretoria e ele acompanha, né, a formação dos aspirantes e candidatos. Então, é necessário um parecer favorável dele, é necessária a aprovação do sacerdote, né, do padre diretor da congregação mariana, atualmente é o chamado assistente eclesiástico, e precisa da aceitação pela diretoria executiva. Então, precisa toda essa aprovação para o sujeito se tornar congregado mariano. Bom, até aqui nós vimos um panorama geral da estrutura de uma congregação mariana, né, a sua constituição, a filiação, quem pode ser membro, as etapas do processo de admissão. E na próxima instrução, né, que vai ser uma continuação dessa, nós veremos como que se dá o governo de uma congregação mariana. Então, até lá, salve Maria.